Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu sou Marcelo Valitucci e hoje a gente vai fazer aqui o nosso tapete Squares. Eu já estou com o material aqui preparado. A gente vai trabalhar com duas cores do fio náutico de 5 milímetros da Vanessa Maio. Aqui eu estou sugerindo o preto e o prata. Eu vou mostrar agora no gráfico. Normalmente a gente sempre vai trabalhar com duas cores, sendo uma cor mais escura e uma cor mais clara, tá? A cor escura eu vou chamar de cor A e a cor clara eu vou chamar de cor B, como está mostrando aqui no cantinho do nosso gráfico. Por que isso? Cor clara e cor escura dá contraste, tá? Então você vai conseguir ver o desenho de uma forma mais clara. Eu sugiro que você utilize sempre o preto com alguma outra cor, tá? Pode ser o cinza, como aqui no caso a gente está trabalhando com prata, pode ser o próprio branco aqui, igual no nosso gráfico, pode ser um tom de bege, um tom de palha, qualquer cor, tá? Ou então você pode trabalhar com dois tons próximos, sendo um mais escuro e um mais claro, como por exemplo aqui o azul marinho e aqui um azul claro. Ou por exemplo marrom, aqui na cor A, e na cor B um rosa claro, por exemplo, tá? Mas você tá livre aí para escolher, tá? Só tô sugerindo algo aqui. Esse gráfico, gente, é a visão geral do nosso tapete, como vai ficar. Cada um desses quadradinhos aqui é um ponto baixo que a gente vai fazer de acordo com essas trocas de cores, tá? Cor A e cor B. Eu fiz aqui um gráfico novo, que é na verdade um recorte desse gráfico, tá? A gente pegou aqui, ó, só as duas primeiras sequências, tá? Daqui até aqui, para que você veja aqui uma visão ampliada. Como são muitos pontos, né? Ficaria um pouco difícil de ver daquele jeito. Tá vendo essa parte aqui vermelha que tá circulando aqui, toda essa sequência aqui? Ela é o que a gente chama de trecho de repetição, tá? Esses pontos eles vão se repetindo várias vezes no nosso gráfico. Aqui nesse aqui dá para ter uma ideia melhor, ó. Esse aqui é o trecho de repetição, ó. Então ele vai repetindo aqui pro lado e para cima também, tá? Então é isso que vai fazer o desenho do nosso tapete. Então aqui o que que a gente tem? Nós temos aqui o número de pontos. Aqui embaixo está marcando total 60 pontos, múltiplos de 12. Por que múltiplos de 12? Cada um desses quadrados aqui, ó, essa sequência aqui na cor A, tem 12 pontos. Depois tem mais 12 pontos com essa sequência da cor B. Então, de 12 em 12, a gente vai contando os pontos da nossa base, tá? Aqui a gente tem 60 pontos, que se a gente for dividir por 12, vai dar 5. Tá? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 sequências de 12 pontos cada uma. Ó, tendo entendido isso, então a gente vai poder já dimensionar qual largura que a gente vai querer para o nosso tapete, tá? Se a gente olhar aqui, vai ficar mais fácil, ó. A largura é a ponta do tapete, tá? É por onde a gente vai começar. Então, conforme a gente vai subindo, a gente vai ter a altura de acordo com esses números de carreiras que tem aqui. A gente vai começar aqui pela primeira carreira, onde está escrito início, pelo lado da frente. Então a gente vai fazer a primeira carreira. E aí a gente vai virar a peça, né, para o outro lado, depois vocês vão entender melhor. Então a gente vai voltar à segunda carreira. Como aqui está essa flechinha aqui para esse lado, aqui é o lado de trás, ok? Então tudo que está aqui desse lado aqui à nossa direita é o lado da frente e a esquerda, né, é quando a gente está voltando com os pontos por trás. Então, toda essa segunda carreira aqui é a parte de trás. Aí, a terceira carreira é a parte da frente. A quarta é a parte de trás. E por aí vai. A gente vai indo e voltando. Ó, só para mostrar aqui, para exemplificar melhor, eu já tenho um trabalho que eu fiz. Eu fiz aqui em um tamanho menor, usando o fio Eco Jeans da Pinguim, que é um fio que é de jeans de verdade, né? Super legal. Então eu utilizei duas cores aqui, uma mais escura e outra mais clara, tá? O que que eu fiz aqui? Eu fiz aqui, ó, 3 sequências de 12, tá? Eu não apliquei a mesma sequência do nosso gráfico. Aqui no caso eu só peguei essa parte aqui, ó.
uma, duas, três sequências. Então eu peguei 12 mais 12 mais 12 pontos, ok? Fiz as correntinhas, então eu comecei aqui. Como eu fiz com um fio mais fino, então ficou um pouco menor também, tá? Então tudo isso vai influenciar. Aqui o nosso tapete a gente vai utilizar o fio náutico, porque eu acredito que para o trabalho render, né, para você conseguir fazer rápido um tapete grande e que ele tenha bastante resistência, que ele aguente lavagens, que ele aguente, né, a utilização dia após dia, o fio náutico para mim é bem melhor. Mas você pode trabalhar com o fio que você quer e você pode fazer várias coisas aqui, ó. Aqui mesmo a gente tem esse trabalho. Isso aqui a gente pode usar como um jogo americano, né? A gente pode colocar o prato aqui em cima, imagina só que bonito. Ou então você pode fazer um caminho de mesa, pode fazer um desse aqui bem comprido e deixar no centro da mesa, eu acho lindo. E uma ideia também bem legal é a gente fazer uma bolsa, tá? Aqui no caso eu apliquei essa franja aqui, tá? Mas se você não tiver feito a franja, você pode dobrar ó, esse trabalho aqui, fechar aqui nas laterais, colocar aqui um botão imantado e fazer aqui ó, uma bolsa. Vai ficar super lindo também, tá? Então dá para fazer bastante coisa, tá? Inclusive trabalhos circulares também. Se você fizer uma base redonda, você conta aqui o número de pontos, né? Fecha direitinho com o mesmo número de pontos na base e vai subindo como uma bolsa saco, por exemplo, tá? Ou um cesto. Bom, então vamos começar. Para fazer esse trabalho, a gente vai usar uma agulha de crochê como essa aqui. Essa aqui é uma agulha de 6 milímetros. Pode usar maior ou menor se você quiser. Um marcadorzinho de pontos e uma tesoura. Aqui, como diz o nosso gráfico, a gente vai precisar de um total de 60 pontos nessa base para ficar um tapete do tamanho que eu quero, tá? É um tapete tipo uma passadeira, é um tapete de médio para grande, não é muito grande, porém é o que eu expliquei aqui. Se você quiser, você pode aumentar esses pontos de 12 em 12. O que eu sugiro aqui para esse tapete ficar bem bonito é que ele comece e termine com a mesma cor, tá? Então, geralmente eu começo com a cor mais escura aqui na lateral, então eu vou contando de 12 em 12 e quando eu termino, eu adiciono mais 12 pontos com a mesma cor do canto, tá? Para que não fique essa impressão aqui, ó, de algo que não está finalizado, tá? Porém, não é uma regra, tá? Se você não quiser fazer, não tem problema, é só uma dica que eu tô dando. Bom, a gente vai começar fazendo 60 correntinhas, porque é um número múltiplo de 12, tá? Então, para fazer essas correntinhas, a gente vai começar aqui do canto, deixando um pouco de fio sobrando aqui. Então, eu vou fazendo essas correntinhas sem deixar elas muito folgadas, tá? É legal que você aperte um pouco, sem também deixar muito apertado, tá, gente? Mas deixa ela justa a ponto de que não fique sobrando espaço. Porque quando a gente faz o nosso trabalho, eu vou mostrar como exemplo esse trabalho aqui menor. A gente vai começar aqui da lateral, certo? Se você faz essa lateral, essas correntinhas aqui muito soltas, quando você começar a aplicar os seus pontos, isso aqui vai começar a ir apertando, tá? É natural, porque a gente está fazendo o fio conduzido. Então, se você deixar as correntes aqui muito folgadas, a lateral do seu tapete, ela vai ficar meio bamba, tá? Então, você vai ficar com uma lateral meio bamba e a outra lateral é mais apertadinha aqui desse outro lado. Então, é legal você já começar a fazer essas correntinhas um pouco mais justas mesmo. Pronto, fizemos aqui as 60 correntinhas. Então agora a gente vai fazer mais uma correntinha só para subir o ponto. E a gente vai voltar preenchendo agora todos esses pontos com pontos baixos, de acordo com as sequências de cores do nosso gráfico. Então, já aqui no começo dessa carreira, eu vou colocar a minha próxima cor junto, que é a minha cor B, que aqui eu estou usando prata, tá? Que é uma cor mais clara. Então, ó, eu coloco ela junto aqui com a minha correntinha. Pego aqui, ó, o próximo ponto, pulo esse primeiro ponto aqui que eu fiz, tá? Então, já coloco aqui, ó, no segundo ponto a partir da agulha. E vou puxar esse fio preto aqui, ó, para prender
esse fio mais claro aqui no meio dos pontos, tá? Ó, ele tá passando aqui pelo meio, ok? Então, eu venho aqui e faço o primeiro ponto, certo? Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, esses primeiros pontos aqui, com a cor A, são 12 pontos, tá? Daqui até aqui a gente tem 12 pontos. Então, a gente vai fazer 12 pontos com a cor A. Quando chegar aqui, a gente vai trocar para a cor B, vai fazer 12 pontos e por aí vai, tá? Então, vamos fazer aqui na prática. Eu vou fazer aqui mais 11 pontos, tá? Então, a gente vai ter no total 12. Pronto, cheguei aqui no último ponto, eu fiz aqui 12 pontos no total. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar uma leve puxadinha nesse fio mais claro, tá? Só para ele ir para o lugar mesmo. Então, a gente vai fazer a troca de cores. Eu não finalizei esse 12º ponto, tá? O normal seria a gente fazer isso aqui para terminar ele, né? Só que não, eu já vou trocar agora para essa próxima cor aqui. Sempre com fio conduzido na troca de cor é assim, tá? O último ponto a gente finaliza com a próxima cor que está vindo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esse fio aqui mais claro e eu vou passar ele por baixo desse outro fio, tá? Isso aqui a gente vai fazendo sempre que eu puxar essa cor, para não enrolar o meu fio, porque se a gente for puxando sempre por cima, a tendência é que esses fios aqui eles vão começar a enrolar desse jeito, tá? Então, quando eu puxar esse fio mais claro, eu vou passar ele aqui por baixo, tá? Quando eu puxar o fio preto, aí eu vou puxar por cima normal. Conforme eu ir fazendo, eu vou mostrando para vocês, tá? Agora eu vou pegar aqui já o próximo ponto, ó, com esse fio aqui na agulha, tá vendo? Mais claro. Então agora a gente trocou. Agora esse fio mais escuro, ele vai estar aqui no meio dos meus pontos, tá? Ó, então a gente vai fazendo agora aqui 12 pontos, tá? Com a cor B. Pronto, fiz aqui então mais 12 pontos. Agora eu vou trocar para a cor A novamente. Então, esse fio da cor A agora eu não vou passar ele aqui por baixo, tá? Não precisa. Esse fio eu vou trocar normalmente por cima, tá? É só pegar ele aqui e passar. Ó, dou uma puxadinha nesse fio só para ele ir pro lugar, tá? Ó, só para arrumar. Agora eu já pego aqui no próximo ponto e puxo. Essa primeira carreira, gente, ela é meio chatinha porque a gente está segurando na correntinha, tá? Não tem muito onde pegar. Conforme o nosso trabalho aqui ir crescendo, vai ficando mais fácil. Então a gente vai fazer agora 12 pontos na cor A, tá? Super simples, gente. É só fazer isso agora até aqui o último ponto da carreira. A gente vai trocando de 12 em 12. Estou fazendo agora aqui o meu último ponto aqui dessa sequência. Ele é um pouquinho difícil de pegar, né? Porque é o último ponto aqui da correntinha. Então, ó, finalizei aqui o meu 12º ponto. E vocês podem ver que bateu bem aqui no último ponto da correntinha, tá? Ficou sobrando aqui mais uma correntinha aqui embaixo, ó. Só que essa aqui eu não conto, tá? Que essa aqui é aquela correntinha de quando a gente começa o trabalho. Se você quiser, uma dica, você pode fazer mais correntinhas do que o número de pontos que a gente pediu aqui, tá? Você pode fazer aqui umas 2 ou 3 correntinhas a mais, para que quando chegue no final, se de repente ficar faltando alguma, você pode fazer algumas a mais e depois pode desfazer aqui o canto, tá? Aí você vai ter menos imprevistos aí no seu trabalho. Bom, agora que a gente fez aqui toda essa primeira carreira aqui do lado da frente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um marcador e eu vou colocar em qualquer ponto, tá, gente? Não tem muita regra não, pode ser no cantinho se quiser, mas eu vou colocar aqui desse lado para eu saber que essa é a frente do meu trabalho, tá? Como vocês podem ver, a gente começa a primeira carreira na frente, tá? Agora a gente vai para a segunda carreira aqui, pela parte de trás. Então, a gente chegou aqui, certo? A gente vai virar o nosso trabalho. Eu posso tirar a agulha agora, tá?
vira o nosso trabalho, deixa ele agora aqui de costas para você desse jeitinho. Então, a gente vai novamente colocar a agulha desse trabalho aqui, tá? Vocês viram que eu não fiz aquela correntinha para subir o ponto, não precisa, tá? A gente vai sempre fazer desse jeito, a gente retira a agulha, vira o trabalho, coloca agora novamente ela aqui, e agora a gente vai voltar preenchendo esses pontos, tá? Só que esse fio que ficou aqui, a gente vai passar ele por trás, tá? Como essa aqui é a frente do meu trabalho, se eu deixar ele aqui na frente, ó, na hora que a gente for ver, vai ficar aqui, ó, uma sobra de fio aparecendo. Se eu passar essa sobra de fio aqui para trás, ó, ela vai se esconder aqui. Então a gente coloca a agulha aqui desse jeito, tá? Com o fio aqui que vai ser conduzido para o lado de trás e o fio que vai ser trabalhado para o lado da frente. Então a gente vai colocar a agulha aqui, ó, nesse primeiro espaço aqui mesmo, justamente onde já está saindo o ponto, tá? Ó, bem aqui nesse primeiro buraquinho aqui que aparece, ó. A gente vai colocar bem aqui o nosso primeiro ponto. Então a gente vai puxar aqui, ó, o ponto baixo, conduzindo, né, esse fio aqui que está aqui atrás, e fez aqui o primeiro ponto, tá? A gente pode dar uma puxadinha nesse fio aqui, mas sem puxar muito. E aí vocês podem ver que ele vai ficando oculto aqui no cantinho, tá? Por isso que a gente toma esse cuidado, para deixar ele sempre para trás. Então agora a gente vai novamente fazer aqui a mesma sequência que está no gráfico. Só que a gente não precisa ficar mais contando ponto, tá? Por quê? Porque aqui, ó, a gente vai repetir os mesmos pontos que já estão embaixo. Então, a gente vai fazendo preto aqui, né, a nossa cor A, por toda essa sequência aqui, até chegar nesse último ponto. Agora, chegando aqui nessa parte aqui na troca de cores, ó, a gente vai fazer o último ponto ainda com a cor A. E agora, ó, virando sempre aqui, tá? Pegando aqui a linha aqui por baixo, ó, a gente vai agora puxar a cor B. Vocês estão vendo que o nosso fio não está enrolando, tá, gente? Isso a gente está fazendo porque a gente sempre está alternando a forma de trocar o fio. Bom, então agora aqui a gente vai fazer 12 pontos com a cor B. E agora, essa troca aqui para cor a gente vai fazer normal aqui por cima, tá? Como eu já estava explicando, a gente sempre vai alternando, uma vez trocando por cima e outra vez trocando por baixo. Por isso que o nosso fio aqui não está enrolando, tá? Então, gente, agora eu vou fazer até chegar nesse cantinho aqui para mostrar para vocês. Então agora a gente chegou aqui no nosso último ponto, tá vendo? Que bem aqui no cantinho, ó, tem aqui o último ponto. Eu acho que por causa da cor tá um pouco difícil de ver, mas é bom que vocês prestem atenção, tá? Para não pular, para não esquecer esse último ponto, senão o seu tapete ele vai começar a deformar nas laterais, tá? Tem que ficar bem retinho aqui. Agora então a gente vai concluir aqui, né, esse último ponto da carreira. E como a gente já estava fazendo antes, ó, a gente retira a agulha, vira o trabalho e coloca a agulha novamente aqui. Porém, agora tem uma diferença. Lembra que eu coloquei aqui o marcadorzinho para saber que essa é a frente do meu trabalho? Agora, esse fio que a gente está conduzindo aqui, ó, na última a gente estava deixando ele para esse lado, né? Para poder ficar bem disfarçado aqui no canto, ó. Ele ficou desse jeito aqui. Porém, agora a gente vai deixar todos para esse lado, tá? É muito fácil entender por quê, tá, gente? Como essa aqui é a frente do tapete, eu quero que ele fique para trás. Eu sempre vou jogar ele para trás do meu trabalho. Então agora eu vou colocar ele aqui, pego agora o fio que eu vou trabalhar normal, como a gente já fez anteriormente. A gente passa aqui a agulha aqui no primeiro ponto, tá? Ó, no primeiro espaço da carreira. Puxa agora este fio aqui e completa o primeiro ponto.
Aqui, ó, a lateral, você pode ver que esse fio ficou uma sobra, não ficou? A gente vai puxar ele, ó, para ele ir para dentro e ficar sempre aqui, bem disfarçadinho, tá? Então a gente dá uma puxadinha de leve e agora vai continuar fazendo a mesma sequência que a gente já estava fazendo antes, tá, gente? 12 pontos com a cor A, 12 pontos com a cor B. Então, quando chegar aqui no final, a gente vai deixar aqui o nosso fio da cor B para trás do trabalho, vai virar tudo, fazer aquilo lá, como a gente já estava fazendo. Como a gente pode ver aqui no nosso gráfico, a gente tem aqui 4 carreiras com essa mesma sequência, tá? Ó, a primeira indo de frente, a segunda voltando, a terceira de frente, que é a que a gente vai começar agora, a gente está nela, e depois tem a quarta voltando por trás, tá? Então, na quinta carreira, a gente vai voltar para fazer essa sequência de trocas de cores aqui. Pronto, completei aqui os pontos, eu fiz aqui até a quarta carreira. Então, agora a gente vai começar aqui, ó, a quinta carreira para o lado da frente, ok? Então, a gente vai fazer aquele esquema que a gente fez antes, tá? Vai virar aqui o nosso trabalho. A gente pode retirar a agulha aqui da lateral. Então, ó, essa é a parte da frente, certo? Então, esse fio aqui que a gente vai conduzir, ele vai ficar para o lado de trás e esse aqui também. Então, a gente vai colocar aqui e vai fazer aqui os nossos primeiros pontos, ó. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, agora a nossa sequência aqui, ela é bem simples, tá, gente? É uma repetição de 4 pontos com a cor A, 4 com a cor B, 4 com a cor A, 4 com a cor B, 4 com a cor A, 4 com a cor B e assim vai. Esse número aqui, gente, ele é todo múltiplo de 4, tá? Ó, é 4, 4, 4, 4, 4. E aqui também na altura, ó, se vocês verem curiosamente, são 4 carreiras na altura nessa parte. Aqui é mais 4 carreiras e depois mais 4 carreiras. Então é tudo 4, tá? Eu fiz isso aqui justamente para tornar esse desenho aqui mais e mais intuitivo. Eu gosto bastante disso nos nossos trabalhos. Ó, então agora a gente coloca aqui o primeiro ponto, tá? Ó, puxa aqui o ponto baixo. E aí a gente dá uma puxadinha nesse fio aqui, ó, para ele ir para o lugar. Então aqui a gente tem que fazer 4 pontos com a cor A. Eu tenho aqui 3 e agora 4 pontos. Ó, não finalizei essa cor aqui. Então agora eu vou puxar esse fio aqui mais claro da cor B, ó. Puxo por baixo, tá? Ó. Continuo sempre fazendo isso para não enrolar aqui o meu fio. Então agora eu vou fazer 4 pontos com a cor B. Quatro pontos com a cor B. Agora eu vou puxar a cor A novamente. Então a gente puxa por cima, né? Normal, e faz aqui 4 pontos. Aqui nessa lateral, igual como a gente já estava fazendo antes, a gente pode ir se orientando só pela cor que está embaixo, tá? Ó, como aqui a gente já está no prata, então eu já posso puxar ele e fazer novamente aqui a mesma sequência, ó. Agora 4 pontos com a cor B e depois 4 pontos aqui, ó, com a cor A, tá? Então, gente, bem simples aqui, sem muito segredo. A gente vai fazer então essa sequência aqui, ó, 4 vezes, tá? Ó, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava carreira. Desse jeitinho aqui, 4 de cada um. A gente vai fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, gente, na nona carreira, bem aqui, a gente vai fazer o que a gente já fez aqui embaixo, tá? Então aí vai ser novamente 12 pontos com a cor A, 12 pontos com a cor B, 12 pontos com a cor A e por aí vai. Então a gente vai fazer mais 4 carreiras. Eu vou voltar quando a gente estiver bem aqui, ó.
no final da 12ª carreira, indo aqui para a 13ª carreira, porque aqui a gente vai trocar de cores na lateral, tá? Tem um jeitinho diferente também de trocar esses fios, mas é bem simples. Então eu vou fazendo aqui todas essas trocas de cores, eu acho que vocês já entenderam essa parte, e eu volto quando a gente estiver aqui bem nessa junção. Bom, pessoal, estamos concluindo aqui a 12ª carreira. Ó, a gente já fez até aqui. Agora a gente vai começar aqui a carreira número 13, tá? Então, ó, chegando aqui, o que que a gente vai fazer? Esse último ponto aqui, ó, a gente não vai finalizar ele com a cor A. A gente já vai trocar ele para a cor B, porque daqui em diante, quando a gente virar o trabalho, a gente vai começar agora uma sequência invertida, tá? Então, o que é preto aqui vai ficar prata em cima e o que é prata vai ficar preto, tá? A gente vai inverter. Então, chegando aqui no cantinho, como é que a gente vai trocar de cor? Ó, a gente está aqui com os 2 fios na agulha, né? Então, a gente pega esse fio prata sem passar por baixo, tá? Não é para fazer isso. É para pegar ele normal aqui. Então, a gente vai pegar ele e vai finalizar esse ponto com o prata. A gente dá uma puxadinha nesses fios aqui para ir para o lugar. Lembrando que aqui é a parte de trás, tá vendo que os fios aqui estão aparecendo? Essa é a parte da frente. Então agora a gente vai virar o nosso trabalho. Então a gente ficou com esses fios aqui, ó, da cor A e da cor B aqui na frente. A gente pode colocar a nossa agulha aqui de volta no ponto. Agora a gente vai trabalhar com esse fio mais claro aqui, que é o da cor B, tá? Então a gente passa ele aqui para trás e esse fio aqui da cor A vai ficar aqui na frente. Ó, então eu posso pegar e passar aqui no primeiro ponto, tá? Ó, bem aqui, ó, aonde começou mesmo, como a gente sempre tem feito, tá? Então a gente vai pegar esse fio e vai fazer o primeiro ponto. Tá vendo que o fio aqui da cor A ficou aqui no meio do ponto? Ó, ele ficou aqui. Então a gente vai concluir esse ponto, ó, e esse fio ficou aqui. Ó, aqui, essa alcinha que ficou aqui, deixa eu puxar ela, tá vendo essa alça aqui? Ela é a cor A e ela fica justamente na frente, ó, porque ela tampa um pouco essa parte aqui mais feinha do ponto. Tá vendo que isso aqui é estranho? Quando você deixa o fio aqui, ó, ele vai ficar bem aqui na frente. Ele vai dar um acabamento. Por isso que a gente não jogou ele para trás, tá? Eu vou fazer de novo, porque talvez essa parte tenha ficado um pouco confusa. Ó, a gente terminou aqui esse último ponto. Deixa eu fazer tudo de novo, ó. Terminou aqui com a cor B, tá? Então a gente pega o fio e finaliza esse ponto, dá uma puxadinha aqui. Aí então a gente vai virar o nosso trabalho, vai tirar a agulha. Aí, ó, esse fio aqui que a gente vai trabalhar agora da cor B, a gente vai jogar ele para trás, tá? E este aqui da cor A vai ficar para frente, ok? Então a gente coloca a agulha aqui. Então agora esse fio aqui da cor A, ao invés de eu passar ele para trás, eu vou deixar ele aqui. E a minha agulha, ó, vai passar por cima desse fio aqui da cor A. Eu vou pegar, vou colocar aqui no primeiro ponto, como a gente sempre tem feito. Então eu vou puxar aqui o meu primeiro ponto dessa carreira, número 13, com a cor B, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse fio aqui da cor A, que ficou aqui na frente, ó, ele vai tampar essa parte aqui de dentro do ponto que ficou meio feinho, ó. Então a gente puxa ele aqui, ó, ele faz um acabamento, tá vendo? Então agora aqui a gente pode seguir fazendo aquela sequência de troca de cores, fazendo então agora 12 pontos com a cor B, chegando aqui 12 pontos com a cor A. Então por aí vai, gente. Agora eu vou parar de mostrar, que eu só queria mostrar aqui para vocês como é que a gente ia fazer essa mudança aqui de cores, tá? Para a gente poder começar uma nova sequência. Agora o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez embaixo, tá?
só que a gente vai repetir com a cor invertida. Então a gente vai fazer tudo igualzinho. E a cada troca de cores, tá? Cada vez que a gente trocar aqui a sequência, isso aqui vai voltar tudo de novo aqui encaixando, tá? Por isso que a gente tem aqui o gráfico completo, ó. A gente vai fazendo até chegar no final. Eu vou voltar quando esse trabalho aqui já tiver concluído, quando a gente já tiver chegado lá no final, para a gente poder finalizar e terminar o nosso tapete, tá? Pronto, gente, terminei aqui o último ponto do meu tapete. Eu fiz no total 96 carreiras. Ele ficou enorme. Ele está medindo cerca de 1,10 m de altura e de largura ele está com 60 centímetros, tá? Ó, se eu olhar aqui no nosso gráfico, o que que eu fiz? Eu fiz todo esse conjunto aqui que está descrito no gráfico, porém, eu fiz ainda mais uma sequência de quadrados, né, que seria essa sequência aqui de baixo, que a gente repetiu aqui em cima. Então, eu fiz aqui no total, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 sequências igual cada uma dessa aqui, tá? Eu disse no começo que eu gosto de terminar, né, a lateral da forma como eu começo. Só que aqui acabou que eu tive que fazer mais uma porque eu queria que ficasse uma passadeira um pouco mais comprida. Então eu mudei essa regra, tá? Não tem problema, gente. Como eu falei, se você terminar com essa carreira aqui, né, com a parte clara aqui no canto, não vai mudar muita coisa. Vocês podem ver que a gente começou ele aqui, ó, com preto, né? A gente começou aqui com preto e tá terminando com o cinza. Não tem problema. Por que que eu terminei antes? Olha só, eu tenho isso aqui de fio náutico ainda que eu acho que dá para fazer mais uma sequência como essa aqui. Porém, eu gosto de finalizar o tapete com uma volta toda de ponto baixo. Então eu tenho que ter um pouco de fio preto sobrando, tá? Eu acho que aqui vai dar certinho para o que eu quero e talvez sobre um pouquinho só. Por isso que eu resolvi parar antes, tá? Porque eu queria fazer mais uma sequência dessa aqui para ele ficar ainda maior. Mas tá bom, né, gente? Ficou enorme esse tapete aqui e vamos terminar ele agora. Aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esses fios, tá? Eu já posso terminar por aqui. Então aqui, ó, esse fio preto que tava aqui embaixo, saindo no canto, eu vou puxar ele aqui um pouco antes, tá? Para ele não ficar aqui no canto aparecendo. Então aqui eu vou colocar a agulha aqui nesses pontos e vou passando aqui para dentro. Não tem muita regra para isso, tá, gente? O importante é você passar aqui para dentro para prender ele, para ele não ficar soltando depois e para ele não aparecer também, tá? Lembrando que essa parte aqui que tá para esse lado, a gente terminou aqui, né? Aqui é o avesso do trabalho, tá, gente? Aqui desse lado é o lado direito. Então, ó, eu vou passar aqui só para tomar um cuidadinho, eu vou passar esse fio aqui para esse lado, tá? Eu não quero que ele apareça aqui desse lado do meu trabalho. Então, eu vou puxar esse fio aqui também para esse lado. Por isso que a gente marcou aqui logo no começo, ó, para a gente ver qual que era o lado do direito, tá? Esse marcadorzinho ele me mostra que essa face aqui é o lado direito. Então a gente não vai deixar nenhuma emenda, nenhum acabamento para esse lado, para não aparecer, né, gente? Então aqui, ó, eu posso cortar, eu vou deixar só um pouquinho de fio aqui para esse lado. E a gente vai arrematar aqui, ó, derretendo, né, como a gente sempre faz, com a parte azul da chama, para não ficar preto, e batendo aqui. Então a gente vai fazer isso aqui nos dois fios. Agora tem esses fios que ficaram aqui no começo do trabalho, lembra? Se você quiser também, você pode cortar eles e já arrematar. Pronto, agora a gente já arrematou todas as sobras dos fios que estavam aqui no nosso trabalho. E eu tô com o meu tapete aqui virado pra frente, tá? O marcadorzinho aqui tá me mostrando. E ele tá enorme, tá? Ó, nem dá pra mostrar direito na câmera de tão grande que ele tá. Eu levei mais ou menos, gente, uns 3, 4 dias, tá? Fazendo um pouquinho cada dia.
Então ele foi ficando desse tamanho. Ele é um projeto trabalhoso, né? Porque ele é grande, mas como eu falei, você pode fazer um tamanho menor, tá? Digamos que você queira fazer um tapete para a porta da sua casa, sabe? Um tapete não muito grande. Você pode fazer aqui, ó, uma, duas e três sequências de quadradinhos, tá? Então ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Já vai ficar um tapete legal, grande, para você colocar na porta de casa, no banheiro, na cozinha, esse tipo de coisa assim. Aí aqui, como eu quis continuar, então eu fui fazendo, até ele ficar desse tamanho, tá? Ele vai ter mais de 1,10 m de altura, de comprimento. Ele vai ficar bem grande. Bom, então é isso. Agora que a gente já terminou, arrematamos aqui as sobras dos fios. Olha aqui a parte do avesso dele, como é que ficou. Tá vendo aqui, ó? Esses pontinhos que estão aqui são aqueles fios que ficam na hora que a gente vira, né, o lado do nosso trabalho e esconde o fio na parte de trás, na parte de baixo do trabalho. Já está pronto esse tapete, tá? Você não precisa fazer a finalização. Eu gosto porque eu acho que o tapete fica um pouquinho maior ainda e dá um detalhe bonito aqui na lateral. Então por isso eu vou fazer. Então agora a gente vai pegar o nosso fio preto e vai passar pontos baixos aqui em toda a volta do trabalho. Eu ainda tenho aqui no meu rolo isso aqui de fio náutico, tá? Isso aqui é suficiente para dar a volta, para a gente poder fazer a nossa finalização. Por isso que eu parei um pouco antes do nosso trabalho para que esses fios sobrassem, tá? Então eu vou pegar a agulha que a gente estava utilizando e aqui na lateral, não precisa ser no cantinho, tá? Eu vou descer um pouquinho, uns 2 pontos aqui para baixo. Eu vou pegar o meu fio, vou puxar ele aqui para frente do trabalho. Essa sobrinha de fio aqui, ó, eu vou deixar ela para esse lado para a gente ir escondendo ela. Então eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. E a gente vai pegando aqui, ó, cada um dos pontos da lateral e vai fazendo esses pontos, tá? Vai pegando aqui, ó. Cada buraquinho que tiver aqui, ó, aqui tem um, tá vendo? Então aqui eu pego minha agulha e faço ponto baixo. Ó, então aqui, ó, bem embaixo desse lugar aqui onde ficou essa sobrinha do fio, tá vendo? A gente pega aqui e passa e faz novamente um ponto baixo. Então a gente vai fazendo isso, ó, com cada um desses buraquinhos e vai fazendo. Ó, essa é a parte da frente e essa aqui é a parte de trás, tá vendo? Então, esses fios que ficam sobrando aqui, ó, quando a gente fez as trocas da carreira, né, cada vez que a gente virou o trabalho para um lado e para o outro, eles vão sendo escondidos também por esses pontos, tá? Então, basicamente a gente só vai continuar fazendo esses pontos até chegar na lateral. Aí na lateral a gente vai fazer 3 pontos para poder fazer a viradinha. Eu vou mostrar para vocês quando eu chegar lá. Bom, agora a gente está chegando aqui na lateral, e como eu falei, né, aqui na lateral a gente vai fazer 3 pontos, bem aqui no ponto do cantinho, tá? A gente vai fazer 1, 2, 3 pontos para poder dar a virada. Então aqui, ó, bem aqui nesse ponto é o ponto do canto, tá? A gente fez aqui o penúltimo ponto e este aqui é o ponto da virada. Então aqui, ó, eu vou fazer o primeiro, o segundo ponto e agora o terceiro ponto. Aqui é um pouquinho difícil de pegar esses 3 pontos, pessoal, porque o espaço é um buraquinho só, tá? É só um ponto, então você está colocando 3 pontos aqui. É normal ser um pouco difícil, mas faz, tá? Porque quando você faz 3 pontos, ó, a lateral fica bem bicudinha e não corre o risco do teu tapete emborcar aqui na lateral, tá? Fica bem feio quando a gente não faz esses 3 pontos, por isso que é importante fazer isso. Então agora a gente vai continuar fazendo esses pontos baixos aqui por toda a volta, né? E em cada um dos 4 cantos a gente vai repetir isso aqui de fazer 3 pontos para dar a viradinha, tá? Eu volto quando eu tiver terminado. Pronto, chegamos aqui no nosso último ponto. Normalmente, pessoal, eu costumo fazer aqui uma finalização com pontos baixíssimos, tá? Porém, eu tô com muito pouco fio preto, ele não vai ser suficiente para dar a volta em todo o meu tapete. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou finalizar aqui.
Se você tiver fio sobrando, você pega aqui o próximo ponto, puxa aqui esse fio e passa direto, tá? Então você vai fazendo aqui pontos baixíssimos, tá? Por toda a volta. Então isso aqui vai deixar a sua finalização aqui mais bem acabada. Como eu não tenho fio, eu não vou fazer, tá? Simplesmente. Então, ó, aqui no último ponto, a gente vai fazer aqui, a gente vai cortar esse fio. Então aqui eu vou utilizar uma agulha um pouco mais fina. Se você quiser, você pode usar também uma agulha de tapeçaria, tá? Que vai ser ainda mais fácil para você fazer isso. Ó, eu pego aqui a agulha por trás desse último ponto, puxo esse fio aqui para dentro. Então, a gente vai manter, né, o movimento aqui dos pontos, ó. O fio vai entrar aqui nesse ponto e agora eu vou passar ele aqui por dentro desse ponto aqui onde ele saiu, tá? Eu sei que linha preta é bem difícil da gente ver, mas a gente sempre faz as nossas finalizações assim, ó. Eu pego agora esse fio aqui por dentro e puxo ele para dentro. Então, se a gente olhar aqui, você pode perceber, ó, que o movimento aqui do ponto, ó, tá mantido. Então não dá para perceber aonde é que termina e onde é que começa essa carreira. Até por isso que a gente não fez isso aqui no cantinho, a gente deixou para fazer aqui um pouco mais abaixo da lateral. Então agora esse fio que ficou aqui, essa parte aqui é o avesso do trabalho, tá? Então, eu vou passar essa agulha aqui por dentro desses pontos aqui do lado e vou escondendo esse fio aqui por dentro para eu poder queimar a pontinha dele e finalizar. Então, finalmente o nosso tapete está pronto. Olha só o tamanhão que ele ficou, não dá nem para ver aí na câmera, mas até hoje foi o maior tapete que eu já fiz. Esse tapete aqui, gente, ele está medindo 1,10 m de altura e aqui de largura ele está com 61 centímetros, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse projeto. E eu tô aqui com outro projetinho que eu fiz, que foi o jogo americano, tá? Então, se você não quiser fazer algo tão grande, você pode fazer alguma coisa menor também, que vai ficar bem legal, né? Olha só que lindo que ficou. Então, você tem essas duas opções aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, gente. Um beijo e tchau, tchau.